alecrim, manjericão, baunilha, cravo e canela e uma diversidade de sabores e benefícios para a saúde. O Globo Repórter de hoje se aventura pelo mundo dos temperos. A ciência investiga o efeito da ardência das pimentas no nosso corpo. E para combater o envelhecimento das células, o estudo é com a mostarda em grãos, alho, cebola, louro e orégano. A receita para reduzir o sal na comida e controlar a pressão alta? As propriedades do alho negro, um conhecimento que vem do Japão. E você já viu um pé de orégano? É assim que colhe o orégano, ó, você puxa para baixo, ó, tá vendo? Colheu o orégano e põe na pizza. 50 variedades de pimenta mudaram a vida de dois irmãos. Eu tenho a maior riqueza do mundo aqui, né? Essa é tão forte que é chamada de nuclear. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Globo. Vamos começar apimentando essa história? O poder de estimular, de seduzir. Os temperos realçam o sabor, encantam os olhos e ainda podem fazer bem para a saúde. Em outras palavras, os temperos dão mais gosto à vida. E exercitam uma diversidade deliciosa. Muito mais do que um complemento, eles são viajantes da história. As especiarias desbravaram mundos, modificaram os mapas e deram a volta no planeta, ganhando as cores e os sotaques dos lugares que conquistaram para chegarem fortes ao nosso prato. Que tal se deixar seduzir e apimentar essa história? Vamos para Olambra, no interior de São Paulo. Decolamos na cidade famosa pela produção de flores para aterrissar num sítio onde as pimentas são as estrelas do jardim. O negócio é familiar, gerido pelos irmãos Emerson e Rodrigo Seschi. Há 20 anos, eles se dedicam a fazer das pimentas frutos perfeitos, de sentir também nos olhos. São pelo menos 50 variações, 50 tons de picância. Começando pelas mais populares, a Biquinho, super versátil, tem sabor leve e não arde. A mesma espécie aparece em 5 cores diferentes, do branco ao preto, vermelho, amarelo e salmão. Já tinha visto? A Cumari é uma das mais apreciadas no norte e no nordeste do Brasil. Essa é a pimenta bode. Todo mundo já viu na garrafinha em conserva de azeite. O viver é um charme, só que muito mais do que um capricho, as pimentas fizeram uma mudança radical na vida desses dois irmãos. Emerson e Rodrigo trabalhavam no mercado financeiro, já foram donos de uma lotérica. Moraram em Porto Alegre, Campinas, São Paulo, mas cansaram da cidade grande. No mercado financeiro você ficou rico? Não. Dono de lotérica ganhou na loteria? Não. E com a pimenta? Com a pimenta eu tenho a maior riqueza do mundo aqui, né? Isso aqui é muito gratificante. Deu medo de mudar de vida? A princípio, sim. Mas a gente tem que encarar a vida aí com muita coragem e sair em busca de novos horizontes, em busca principalmente de uma felicidade profissional. O sítio é do tamanho de 6 campos de futebol, por onde andam ovelhas, galinhas, pintinhos e perus soltos na grama. A água usada nas instalações vem do tanque de coleta da chuva. A vegetação que cresce no sítio vira compostagem e substrato para o viveiro. Primeiro nas sementeiras, depois nos vasinhos das mudas. Dá para plantar em casa? Tranquilamente. Até na sacada do apartamento? Até na sacada do apartamento. Fica muito legal. Além de ficar muito bonito, você vai ter sempre uma especiaria milenar aí ao seu alcance. Assim crescem as pimentas. Algumas vêm de longe. A boina escocesa, pela semelhança com um boné da Escócia, será que parece? Habaneiro,
E as muito ardidas, que pelo nome dá para imaginar o estrago. Escorpião de Trindade, Ferrão do Diabo e a Furacão de Naga. Só não pode confundir essa aqui, a Carolina Reaper, para muitos, a pimenta mais ardida do mundo. A Carolina Reaper é considerada uma pimenta nuclear. Nuclear? Nuclear, exatamente. Esse é o termo utilizado. Pimentas nucleares são todas pimentas que ultrapassam 1 milhão de unidades na escala de Scoville. Por isso, bomba atômica. Exatamente. O negócio começou com vendas para os mercados. Hoje, tudo que os irmãos produzem vira molhos e geleias. A pimenta virou prato principal. Harmoniza com queijos, no caso das geleias, sorvetes, né? E principalmente as pimentas mais fortes com as carnes, né? Os mais variados tipos de carnes aí. Pode admitir, pelo menos um desses deu água na boca, não deu? O controle de qualidade também é caseiro. A filha do Emerson é sempre a primeira a aprovar. E sabe qual ela prefere? A mais brava de todas. Essa aqui é a mais forte do mundo. Essa é a mais forte do mundo. Você come também? A segunda mais forte. Você come? Como? Quero ver, hein? Ó, vai. Caprichada, hein? Ah. Deixa eu ver, posso provar? Claro. Pode mesmo. Ela demora um pouquinho pra começar a arder, né? A capsaicina. Então você vai sentir primeiro o gosto dela e daqui a pouco que ela vai ficar pior. Brincadeira não. E você já percebeu, né? Faltaram a Dedo de Moça, a mais usada no Brasil para a fabricação de molhos, e a Malagueta, a mais cultivada do país. É que essas são tão importantes que entraram na mira da ciência. E tem novidade aí. Uma pesquisa inédita da Faculdade de Farmácia da Unicamp investigou as propriedades da ardência das pimentas vermelhas. Nossa pergunta era, será que essa ardência está ligada exatamente com compostos que causam benefício à saúde? E o laboratório virou cozinha. Os pesquisadores cortaram os frutos, separaram as sementes, moeram tudo e, com a ajuda de aparelhos sofisticados, detectaram a presença forte de 11 componentes que fazem sim bem pra gente, como os flavonoides e o resveratrol, antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a neutralizar os radicais livres e, assim, previnem o envelhecimento precoce das células. Outra substância importante é a capsaicina, a principal responsável pela picância das pimentas. Aí veio o pulo do gato. Eles descobriram que quanto maior a ardência, melhor o benefício. Quanto mais ardida, maior a quantidade, por exemplo, de resveratrol, que é encontrado também em amendoim, que é encontrado em vinho, suco de uva. Nós temos aí também a possibilidade de, desde proteção cardíaca, nós temos a possibilidade também de melhora em algumas doenças cognitivas. Mas e no duelo entre a Dedo de Moça e a Malagueta? Qual tem mais poder de fogo? Essa parece fácil. Olhando assim, a gente logo pensa que aqui tem muito mais componente de ardência do que aqui. É isso, professor? É nada. É nada. A pimenta malagueta é de 10 a 100 vezes mais ardida que a Dedo de Moça. Isso significa que, para se chegar à força da ardência que tem aqui, é preciso comer, no mínimo, 10 dessa outra. Por isso mesmo é preciso ter muito cuidado. Esses são componentes fortes e nunca devem ser consumidos em grandes quantidades. Além disso, para quem tem sensibilidade, mesmo um pouquinho já pode ser perigoso. A capsaicina, ao mesmo tempo que tem a sensações que trazem prazer e recompensa, ela, ao mesmo tempo, também traz essa potencialidade de hipersensibilidade, podendo ter problemas com relação à alergia e choque anafilático.
Manjericão, alecrim, orégano e todos os outros temperos podem ser aliados importantes para uma alimentação balanceada. Provar o feijão também, como é que tá. A dona Dedé sabe disso. Usa todos eles cada vez mais. Só o sal que é cada vez menos. Eu coloco só um pouquinho só. Um pouquinho quanto? Só 1/3 do que eu colocava antes. Foi preparando o almoço que a dona Dedé contou o caso dela, que serve de exemplo para muita gente. Há 6 anos, ela descobriu que tinha pressão alta. Sentia dor de cabeça, tonturas, cansaço. Consultou uma médica e percebeu que a mudança podia começar na cozinha. Vou provar aqui o tempero da carne. Eu já sei, tá faltando sal. Tá não, tá ótimo. Com a orientação da médica e exames periódicos, a dona Dedé foi aos poucos reduzindo o sal e compensando com temperos. Enquanto ela cozinha, eu vou arrumando a mesa e aprendendo. Na carne vão cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, louro e orégano. Para esquentar o feijão, bastante cebola refogada. E olha que legal, a atenção com a comida levou a dona Dedé a consumir mais legumes. O arroz já parece uma refeição completa, coberto de cheiro verde. Com força de vontade e sabedoria, ela zerou o sal da salada. E para tudo isso, não gasta mais do que 1 hora por dia. Vai mentir que tá bom? Então, dona Dedé, a senhora sabe que por educação, o normal seria elogiar. Mas fala a verdade. Se eu não gostar, posso falar? Vai falar a verdade, Vamos não tem ver, problema hein? não. Vamos ver. Muito bom. Vamos provar a carne. Tá ótima. Gosto de louro. Gosto de louro, então. Bom. Faz você esquecer um pouco do sal. Você sente o gosto do louro, você esquece do sal. Seguindo conselhos médicos, a dona Dedé aprendeu a usar um pouco do tempo para viver mais e melhor. Dona Dedé, como que costumava ser a pressão da senhora? Era 14, já chegou até o 18. E agora? Agora tá 12/8. A senhora acha que a senhora se sente melhor? Sinto. Como que a senhora percebe? Você dorme melhor, você come melhor. Tudo muda muito. Tem que estar bem com a vida o tempo todo. Tem que viver com saúde. Boa. Então vamos comer, dona Dedé, que a comida tá boa. Alguns sabores são tão presentes na nossa vida que tem gosto de casa. A cebola e o alho são primos e também os temperos mais consumidos no Brasil. Vieram da Ásia, numa viagem de meio mundo. Assim como o seu Shiro Kondo, que era advogado no Japão, mas mudou para a colônia de Guatapará, no interior de São Paulo, em busca de um sonho. Meu pai e mãe já imigrou para aqui no Guatapará, né? Então eu fiquei atrás dele, mas tinha muita vontade de tocar a agricultura. Veio plantar o que mesmo, seu Shiro? Até 1981, eu sou produtor de abacaxi, mas o caso do Geada Negra, que matou todo o meu abacaxi, né? Geada. Eu troquei para cultivo de alho. E conseguiu? Até agora não fica fazendeiro, mas pelo menos estou tocando, né? Continuando. Ainda não ficou rico? Não ficou, de jeito nenhum. Como o sítio é pequeno e a produção assim manual, a família não consegue competir com grandes produtores. Mas aí eles foram buscar no Japão uma ideia que transforma esse alho num outro ainda mais sofisticado. Já ouviu falar no alho negro? É o mesmo alho, só que maturado em estufas. Do campo é descascado, debulhado. Depois vai para o forno, onde passa de 14 a 60 dias a 70 graus. O amadurecimento intenso provoca mudanças na cor, na textura e no gosto do alho. Ele perde aquela acidez e ele fica doce e fica negro. Ele mantém as propriedades de anti-inflamatório e de imunidade do próprio alho in natura e ele ganha a propriedade antioxidante.
No Japão, o alho negro é tradicionalmente usado para prevenir doenças, como hipertensão e câncer. Mas não só. O professor da Unicamp diz que a ciência comprova estes e outros benefícios. Ele protege o coração, ele ajuda com relação a diabetes. Hoje, o câncer de pulmão é um alvo específico para vários dos compostos que eu tenho dentro do alho. Ou seja, é um alimento extremamente rico. Aqui para a colônia de Guatapará, a novidade foi trazida pelo filho do seu Shiro, o Fernando, que foi estudar no Japão e voltou encantado com o kuro niniko, como chamam o alho negro lá. E eles comem como? De manhã, comem 2 dentes por dia, como se fosse um alimento funcional. A receita, preparada com 2 sonhos, de pai e filho, ajuda a renda da família e a riqueza da culinária. Nós temos também vários derivados que saem bastante, que é geleias, molhos de alho negro, como um molho premium, né? E o pessoal tem utilizado muito, com queijo, embutidos. Agora, na pizza? Isso mesmo. Combina? Combina muito, principalmente porque ele tem um sabor trufado. E com queijo, com presuntos, harmoniza muito bem. Para o seu Shiro, que tem 79 anos, combina com disposição, com vontade de viver. O senhor come alho? Todo dia consumo alho negro. Fica forte, né? Tem muita vontade de trabalhar. O alho dá vontade de trabalhar? Acho que sim, porque nunca trabalhei tanto antes. E como todos os outros temperos, combina com o que a gente quiser. Como que é? Afrodisíaco. Já imaginou se a gente pudesse ver os benefícios dos temperos crescendo? Às vezes nem precisa. Os pesquisadores da Unicamp acabam de concluir um estudo sobre a força do grão da mostarda. Ele tem antioxidantes, ele tem um potencial de antibiótico natural, ele é anti-inflamatório, é antidiabético e também antihipertensivo, então ele atua na regulação da pressão arterial. Isso vale também para aquela que a gente usa no cachorro-quente. A mostarda é um dos condimentos usados há mais tempo na história. A do cachorro-quente é feita com a pasta das sementes, vinagre, sal e outros ingredientes. Escura, a moda antiga, o professor alerta. Mais importante do que o tipo são a composição e a qualidade. A gente tem que prestar atenção no teor de sódio, no teor de gordura, que geralmente fazem parte desse tipo de preparação, e utilizar um molho de boa qualidade que possa agregar esses benefícios. Com esses resultados inéditos nas mãos, os cientistas aqui da Unicamp já têm segurança para dar uma dica muito legal para a gente. A melhor forma de se consumir mostarda é em grãos germinados, como esses aqui, ó. E não precisa muito tempo, não. Depois de jogar água, os melhores resultados já começam a aparecer no segundo dia de germinação. De 48 a 72 horas. Brotou, já pode comer. Então a gente tem um broto muito mais rico nutricionalmente do que o grão. A gente pode adicionar então numa salada ou mesmo para usar como tempero, né? Então numa carne, num grelhado, a gente coloca ali o broto, né? Como a gente usa o broto de feijão hoje em dia, já que acho que é o broto mais conhecido. Daqui a pouco, os segredos de uma cozinheira que tira os sabores do quintal. Isso aí é o quê? Louro. Louro? A senhora pegou onde? Na árvore, ué. Você nunca viu? E o casal que recuperou nascentes ao reinventar uma agrofloresta. Beterraba é tempero? Não, mas aqui é. A gente volta já já. Romance de cravo e canela. Mostarda no cachorro-quente, paixão de quem se completa como chocolate com pimenta. Todo mundo tem uma lembrança gostosa com eles. Tempero pode trazer alegria, ele pode trazer prazer, sensações para as pessoas que vão tornar o prato mais agradável, mais saboroso. Mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, e até antes dela, a principal função das ervas, sementes e raízes de gosto marcante e perfume forte era encobrir o que já não cheirava bem. Eles eram muitas vezes para serem utilizados como aqueles
condimentos que iam mascarar o gosto ruim que muitos alimentos poderiam ter, né? Porque não tinha grandes formas de se preservar. Para chegar aos 4 cantos do planeta, as especiarias começaram cedo a viajar. Muitas aportaram no Brasil nas caravelas dos portugueses. A pimenta do reino, originária da Índia, já desembarcava seca. E é assim que quase todo mundo... Eles eram muitas vezes para serem utilizados como aqueles condimentos que iam mascarar o gosto ruim que muitos alimentos poderiam ter, né? Porque não tinha grandes formas de se preservar. Para chegar aos 4 cantos do planeta, as especiarias começaram cedo a viajar. Muitas aportaram no Brasil nas caravelas dos portugueses. A pimenta do reino, originária da Índia, já desembarcava seca. E é assim que quase todo mundo conhece. Mas como é a planta? Olha ela aí, uma trepadeira. As pimentas vermelhas vêm das Américas, principalmente do México e do Peru. Algumas mudam de sobrenome. A calabresa é a malagueta ou a dedo de moça, seca e macerada. Para o pozinho da páprica, as mais usadas são as da família da dedo de moça. Quando vem do pimentão, vira páprica doce. O mundo dos temperos é tão vasto que dominar o poder deles pode levar uma vida. Por isso, é sempre bom ouvir a voz da experiência. Eu sempre ponho menos para não passar. Aí a gente põe, prova, né? Aí se faltar mais um pouquinho, senão tá na medida certa. Vamos testar o sal. A Dona Albina é uma cozinheira de mão cheia. Mora num sítio no município de Barrinha, nordeste do estado de São Paulo. Ali, na beira do fogão a lenha, nunca pegou receita de livro nem internet, mas conhece uma dica para cada situação. Para evitar que o fogo deixe a panela escura. Gosto de passar um pouquinho de óleo aqui, ó. Você vai lavar a panela fica boa para lavar. Para equilibrar e completar, feijão nunca é só feijão. Ele fica insonso, né? Aí a gente põe alho, cebola, uma folhinha de louro para corrigir o sabor dele, senão ele vai ficar meio adocicado. Além de manjar muito de cozinha, a Dona Albina tem um privilégio que é difícil de se igualar. Há mais ou menos uns 10 anos, ela ganhou esses potinhos para guardar os temperos que ela compra. E desde então, todos eles continuam assim, ó, vazios. Por quê, Dona Albina? Pego no quintal. Isso aí é o quê? Louro. Louro? A senhora pegou onde? Na árvore, ué. Você nunca viu? Eu não. E ter um pé assim, uma árvore de louro no quintal, não é para qualquer um. O louro tem um gosto amargo e por isso geralmente se tira a folha do prato antes de comer, ainda mais assim colhido na hora. No quintal, a Dona Albina tem um monte de segredos. Salsa, cebolinha, manjericão, mas o que ela usa por frango caipira, esse surpreende. Põe um pouquinho de açúcar para ele ficar bem mais moreninho, não ficar um frango branco. Mas não fica doce? Não, não fica doce, porque vai mais tempero. Esse frango é caipira, é aqui do quintal. Se a gente usar um frango comprado no supermercado, ele também fica com essa cor? Fica, ele fica com essa cor. Para tirar a prova, nós fomos para o restaurante onde a Dona Albina trabalha, que também fica na zona rural. Ela fez do mesmo jeito que fez em casa, só que desta vez com frango de supermercado. Eu quero ver se ficou da mesma cor. Vamos ver. Vai. Nossa! Olha, não é que ficou mesmo? Eu te disse que ia ficar. Às vezes o tempero fala direto com a nossa memória. Para Ana Alice, que é dona do restaurante e também cozinha, o vapor da panela é uma locomotiva de volta para casa, lá no Rio Grande do Sul. Nessa hora eu consigo até sentir o cheiro da comida da minha avó, porque manteiga ela usava muito, né? Em massas, risotos. E você era pequenininha? Eu era pequenininha, né? Eu nasci no meio deles, então aprendi muito, né? Aprendeu a ouvir. Tempero de menos, reclama. Dá cremosidade muitas vezes, outras vezes fica muito
aguado. Então, até o arroz, quando você não coloca tempero, ele vai ficando esquisito, não é? Tempero demais grita. Cominho, coentro, são temperos muito marcantes. Então, o que acontece? A gente tem que usar em alguns pratos com moderação. Qual que é o truque da sálvia? Da sálvia, eu gosto de jogar as folhas inteiras, porque ela vai soltar o aroma, né, o sabor. E se alguém não gostar, ela tira, né? Mas o aroma já tá na comida, né? É o benefício da comunicação. Quanto mais elas conversam, mais gostosa a comida fica. Você vai perguntando e ela vai respondendo, né? E ela vai me respondendo, ó, preciso disso, daquilo, né? No caso aí, o que esse arroz carreteiro tá te falando agora? Mais temperos, né? As folhas de sálvia, falta um tchan no finalzinho, né? E para complementar vai faltar um queijo ralado, coisas mais, né? Tá falando bastante coisa aí. Tá. Água de mina, verduras e legumes fresquinhos, cacho de banana de 1 metro e no meio da lavoura, plantinhas de cheiro e gosto. 60% da produção brasileira de temperos vem de pequenos produtores, como a Thaís e o César, que saíram da cidade grande para viver onde sempre sonharam, numa agrofloresta. É um sistema que produz alimentos e árvores no mesmo terreno. A Thaís nasceu em São Paulo e se formou em terapia ocupacional, mas descobriu que a melhor ocupação era mesmo perto da natureza. Na faculdade eu participei de um projeto de auxiliar produtores rurais na comercialização de cesta orgânica, e aí eu comecei a consumir os alimentos da cesta, né? A me importar mais com o que eu consumia. Então foi um processo que aos poucos eu fui chegando na agrofloresta. O sítio fica em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto. É administrado por uma empresa que divide o espaço em vários projetos, onde as pessoas ficam responsáveis pelas plantações. Tudo orgânico. A variedade mudou a paisagem. Em 5 hectares, crescem pelo menos 60 espécies. Os temperos, como o manjericão, o alecrim, ocupam as partes mais baixas, ficam protegidos pelas árvores, bananeiras, limoeiros e até pé de café. Quando chegamos, era dia da colheita da cúrcuma, um dos carros-chefes do sítio. O Gabriel, que é o gestor de tudo, também foi atraído pelo estilo de vida da roça orgânica. A agrofloresta, ela traz para mim algo que complementa o meu dia a dia, porque não é só a produção de alimento. Todo dia poder enxergar o que eu posso comer, enxergar o desenvolvimento de uma planta, mas também aprender com isso, para mim é valioso. Para aumentar a renda, eles beneficiam alguns temperos, como a cúrcuma. As raízes são secas, picadas e moídas. Beterraba é tempero? Não, mas aqui é. Eles fazem o mesmo processo da secagem da cúrcuma. E com o pó das duas, a cozinheira do sítio faz pães de massa amarela e roxa. Cores e sabores que todo mundo aproveita. E quem não quer sentir muito o gosto da cúrcuma? Colocar menos, né? Regrar a dosagem, né? Porque se coloca muito, o gosto porque fica um pouquinho forte, né? Morando aqui no sítio, a Thaís e o César perceberam que podiam fazer mais. E entre o trabalho dos canteiros e o cuidado que a casa exige, eles começaram a trabalhar nessa área e conseguiram o que para muita gente é um sonho. Eles recuperaram uma nascente de água. Eles encheram as margens do riacho com novas mudas que ajudam a segurar a umidade. O que para nós parece mágica, para o César é a simples resposta da natureza. Se a gente começar a olhar para o arredor, a gente já começa a ver onde que a água está saindo. Tá vendo essa água mais prateada, que ela parece ter um óleo? Isso aqui já é a gente já consegue detectar que é uma mina d'água. Isso aqui é uma mina?
É, e ela tá saindo dali, ó. Tá vendo? Tá levando matéria orgânica ali. Aham. Aumentou o volume de água? Ah, aumentou bastante. A gente pensa assim que acho que dobrou o que acontecia aqui quando a gente chegou. Além de aumentar o volume do córrego principal, a matinha mais nova da região fez brotar outros 4 fios de água, que melhoram os recursos do sítio e a vida de quem largou a cidade para fazer a diferença. Mudar um pouco do que a gente foi, né? No caso meu, que eu vim do interior também, mas sem contato com a terra. E agora estamos aqui tendo contato, podendo fazer o que a gente sempre sonhou, né? Que é recuperar as nascentes, recuperar a fauna, a flora do lugar. É isso, trabalhar com a floresta. No próximo bloco, o homem dos mais de 800 vasinhos de temperos. Quem já viu curry vivo? E a baunilha brasileira que vai bem até no macarrão. É já já. Quem quer temperos frescos em casa, consegue cultivar em vasinhos. Agora, que tal começar o dia numa floresta? O seu Adilson acorda conversando com a natureza. Bom dia, Saião. Orégano, bom dia, Pimentinha. Tudo bem com vocês? Os cumprimentos passam em revista por uma infinidade de folhas. O senhor conversa com as plantas? Conversa, principalmente com o alecrim. O que o senhor fala para o alecrim? Cientificamente, o alecrim tem poder de sentimento. Ele sente. Você tem que conversar com ele. Ele vai te proteger. Mas para isso precisa morar no meio do mato, né? É nada. Ele trouxe a floresta para dentro do quintal. Há 20 anos, o seu Adilson plantou o primeiro pezinho de manjericão no quintal de casa em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aí vieram o segundo com a pimenta, o terceiro. Hoje já são, acredite, 800 vasinhos. Olha o pé de orégano, que geralmente a gente só conhece do saquinho. É assim que colhe o orégano, ó. Você puxa para baixo, ó. Tá vendo? Ó. Colheu o orégano e põe na pizza. E assim do jeito que tá? Fresco, maravilhoso, ó. E raridades. Quem já viu curry vivo? Curry, ele é pra frango também. Uma carne de porco. Mas como que faz? Tira assim, põe? Ah, você vai temperar 2 quilos de carne, por exemplo, você pode tirar meia dúzia de folhinha. Ela é uma planta forte de aroma, né? Vai essa folhinha assim? Isso, fresca. E tem cheiro? Tem cheiro de tempero. Nossa, tem cheiro de curry. O mais surpreendente é que ele nem tinha quintal. As prateleiras foram crescendo pelos corredores, subindo os degraus. Assim aproveitam de forma harmoniosa a água e o sol que ele e o céu despejam. As visitas adoram, todo mundo que vê fica admirado. Mas e quem mora aqui? Para dividir espaço com esses 800 vasinhos, deixa eu passar aqui, apertado. A mulher do seu Adilson diz que teve que abrir mão da casa, perdeu os corredores e o pouquinho de quintal que tinha. Por outro lado, ganhou de volta um marido feliz. Por que, dona Rita? Ganhei um marido feliz, um marido saudável, que se conecta com as plantas e com a natureza. Então eu tenho ele assim, meio período em casa, cuidando de tudo isso, dessa natureza aqui, que é maravilhosa. Uma pessoa que está muito feliz ultimamente, nesses últimos 20 anos, ele é uma outra pessoa. É que o seu Adilson tinha perdido o emprego, ficou triste à beça, mas em vez de desanimar, resolveu dar um novo tempero para a vida. Como o senhor teve essa ideia? Eu olhava para o céu e falei, o que eu vou fazer agora? Então veio na mente, ó, eu vou comprar sementinha, põe a sementinha no vasinho e foi germinando, fui cuidando. A hora que eu vi que tinha 200 vasos, agora eu vou vender. Pus um carro e você vai vender. O carro que ele fala é até difícil de reconhecer. Parece uma horta com rodas. Tem plantinha para todo lado mesmo. Depois de 30 anos de serviços prestados, será que ainda funciona? Não vai. Acabou. Acaba um, aparece o outro. A nova jardineira é 15 anos mais jovem, mas o peso do ofício é o mesmo. Numa matemática que divide espaço pelo bem-estar, cada personagem vai ocupando o seu assento. E olha que são 96 por viagem. E lá vão eles.
3 quarteirões depois, na avenida, ele faz a mágica inversa. É de parar para ver o tanto de muda que sai. Cada uma para o lugar certo para chamar a atenção. Capô, teto, tudo é tabuleiro. Capricho de decorador para enfeitar a vitrine, quer dizer, a janela do carro. Todo mundo conhece o homem que trata tão bem os vasinhos. Olha o alecrim. Esse é o alecrim que você está pedindo aqui, ó. É a mesma coisa. Já põe ali na batata ou na carne. Qual a diferença de comprar dele ou de outro lugar? Uma é a minha praticidade e outra que eu sei que é feito com amor e carinho e não é em grande produção. Mas será que amor passa na comida, só Adilson? Mas é lógico, o carinho, a dedicação, né? Para revelar mistérios escondidos em pétalas e ramos, vamos para um dos laboratórios mais floridos do Brasil, o Orquidário da USP de Ribeirão Preto. Aqui, 2.000 vasos de orquídeas são um material de estudo do Departamento de Biologia. Mas o que as orquídeas têm a ver com a nossa história? Sabia que um gênero delas, com mais de 100 espécies, produz uma das especiarias mais caras do mundo? Todas essas plantas aqui, ó, são desse gênero. Olhando, a gente logo vê a flor. Só que ela é muito mais do que isso. Essa é a Vanilla pompona. Dá para acreditar que daqui sai a baunilha? O professor Emerson Pansarim explica que a flor e o perfume têm a função de atrair insetos para a polinização. Ela dura só um dia. Depois começam a aparecer os frutos, favas de mais ou menos 20 centímetros. A essência da baunilha é extraída da fava seca. Baunilha natural, hoje ela é bem cara no mercado internacional. A baunilha mais popular, ela chega a R$6.000 o quilo. 1 quilo, R$6.000. R$6.000. A mais usada vem do México, mas o Brasil tem muito mais variedades. 40 espécies nativas da Mata Atlântica e da Amazônia. A Embrapa avalia que só 1% dos produtos com aroma de baunilha seja feito com o extrato natural. A botânica Ludmila Miqueliunas é especialista no processo de maturação, que no total leva 6 meses. Nós coletamos os frutos, depois entra o processo de secagem natural, que é para que as favas sofram um processo de desidratação bem lenta, e aí elas ficam dentro dos potes, até estarem realmente prontas para consumo. Fica ótima no pudim, mas baunilha no macarrão? Farinha, ovo e o toque que muda tudo. Nessa receita, ela usa a Vanilla pompona, que é brasileira nativa do Cerrado. Nós vamos abrir a fava e raspar as sementes com a ponta da faca. Olha os pontinhos pretos na massa. O extrato é utilizado para pratos que vão ao fogo, que serão cozidos, que serão assados, porque aí o álcool evapora e aí fica só o sabor da baunilha. Quando a gente quer um visual, principalmente em pratos gourmets, nós utilizamos a semente, porque aí, além do sabor, tem a parte visual das sementinhas. Mas não fica doce? Ela diz que o gosto é de prato principal e sobremesa no mesmo garfo. É surpreendente ao paladar, Você comer um prato salgado com aquele saborzinho da baunilha que todo mundo conhece nas sobremesas. É muito bom. O Globo Repórter termina aqui com gostinho de baunilha, canela.